Bom dia! Boa tarde. Boa noite! Meu nome é Fernanda Prazer e hoje é aniversário da minha irmã. Parabéns, Mari! Nossa, que saudade de você, amiga. A gente precisa marcar aquele encontro lá, hein? Amigo, ela é minha irmã, tá? Tá, mas ela é minha amiga. Aff, ela vai ficar insuportável com essa abertura. Eu sou o Herbert, com dois T's Castro, e esse é o canal das Bi. Você gostou que eu coloquei Ebert com 2 T's no Ah, roteiro, agora amigo? sim, entendeu? Hoje no B-News. Drag Queen do Maranhão. Realização de sonhos. O hino da melancia. Algumas boas notícias. Homofobia no Big Brother. Sapatonas emocionadas sem noção. Luísa Sonza. A importância do dia 17 de maio e Demétrios presente. Onde está João Pedro? Atualizações da pandemia. E o Gugu, não era gay? A opinião do nosso comentarista Eduardo. E os nossos surtos do bem. Vamos começar com as notícias rápidas para aquecer o coração? Essa terça-feira vai rolar uma live no Instagram maravilhosa no @Maranhão em Casa. A partir das 8 horas, a nossa amiga Júlia Stangari, não sei se é assim que fala seu sobrenome, amiga, pra mim você sempre foi Júlia Maravilhosa, vai entrevistar a drag queen N Paixão. Se você não conhece essa drag maravilhosa, segue ela lá no Instagram, porque assim, conheci ela ontem à noite e fiquei maravilhada. É uma mistura de Kaya Conk com Glória Groove, com um monte de gente bacana que a gente ama, então segue elas lá. O canal das Bi finalmente chegou lá e estrelamos uma publi post nesse domingo, vocês viram? E a gente realizou o sonho de fazer merchan de vinho. Se você não viu, vou deixar aqui embaixo no box de descrição um vídeo para você ir lá assistir, dar o like, deixar um comentário, porque assim, questões de vida tensas a gente fez nessa propaganda aí, né, amigo? Uhum. Harry Styles lançou um videoclipe novo comendo Herbert de Castro. Era o que eu queria, mas na verdade era uma melancia. Que coisa mais deliciosa, aquele clipe dedicado ao toque. Ai, meu Deus. E graças a uma seguidora nossa, eu descobri um canal gringo ótimo, caso você queira assistir boas notícias. O ator e diretor John Krasinski, eu não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele fez The Office, etc e tal. Ele lançou um jornal chamado Some Good News, onde ele semanalmente posta algumas boas notícias, com bastante leveza e humor, como é característico de todo o trabalho dele. No Big Brother Portugal aconteceu homofobia. E, diferente do Brasil, a fala preconceituosa fez o que com o participante? Fez com que ele ganhasse vários seguidores? Não, foi direto pro paredão pra ser eliminado. Hashtag aprende Boninho. Tá aí a dica para 2021, não é mesmo? Luísa Sonza, que estava confirmada para a parada LGBTI de Nova York, agora foi também confirmada no line-up dessa versão da parada que vai acontecer na internet. E, segundo a reportagem, o evento vai ser transmitido também pela ABC. Olha que importante, uma emissora aberta transmitindo uma parada virtual. Assim, sonhos, né? Quem sabe um dia aqui no Brasil a gente vê isso. Sapatonas estão elevando o nível da emoção e da falta de responsabilidade. Ai, gente, Paula, uma curitibana, se arrependeu com o final do relacionamento e decidiu pedir perdão. Ela subiu num guindaste lá em Brasília, ou seja, ela viajou, aparentemente ela vendeu o carro, e aí ela fez uma declaração com a porra toda, com guindaste, com carro de som, entendeu? Fez o evento para poder pedir desculpas para Elaine. Olha, quem sou eu para julgar a vontade de viajar para outro estado para ver a crush, vontade de furar o isolamento, né, minha filha? Mas assim, como a gente disse lá no vídeo dos conselhos, inclusive vou deixar o card aqui para vocês assistirem, tá na hora da gente pensar no coletivo antes de pensar no individual. Ah, vai dizer que você não ia ficar emocionada de receber uma declaração de amor dessas, com carro de som e tudo? Amigo, eu ia fugir, me esconder. Fugir pela garagem, hein? Tenha santa paciência. Manu Gavassi, Gabriela Prioli, Felipe Neto, vários influenciadores digitais, artistas, atores, times de futebol, jornais e revistas
publicaram seu apoio no dia 17 de maio ao combate à LGBTfobia. É muito bacana ver esse monte de gente levantando a importância dessa luta. Mas assim, já vamos trazer a Beth pro rolê? Tava demorando, né? Mas tá dizendo aqui no roteiro que é importante. Gente, vamos lá. É claro que quando a gente pensa nos avanços do movimento LGBT, a gente tem vários, a gente conquistou várias coisas nos últimos anos. Mas é importante também a gente pensar que existem recortes, inúmeros recortes dentro do movimento LGBT. É importante também a gente lembrar que, principalmente agora, não só por causa da pandemia, mas por causa desse governo que está instalado, a gente está vendo um aumento de violência LGBTfóbica e, por causa da pandemia, um aumento de depressão gigantesco. Depressão que já afeta mais LGBTs do que o resto da população. E agora, com o isolamento social sendo estabelecido para todos, o isolamento que já era uma coisa bem conhecida de LGBTs, porque, assim, se você faz uma pesquisa no Google, assim, tranquilinha, para poder descobrir quais são os maiores... um dos maiores problemas de uma pessoa LGBT de lidar na vida é o isolamento social. Seja ele o isolamento sutil, né, de pessoas que não conversam muito com você, você fica um pouco mais sozinho, solitário, seja um isolamento mais agressivo. O ano passado, o Google fez uma pesquisa, uma grande pesquisa sobre a comunidade LGBT no Brasil. E a gente teve acesso, a gente viu a apresentação, e tem uma frase que me marcou muito lá e me marca até hoje. Uma pessoa trans, respondendo aos questionamentos da pesquisa, ela falou: a pessoa trans é negado tudo, até a luz do sol. E essa realidade só piorou com a pandemia. No dia 17 de maio, eu vi um monte de gente postando sobre a luta contra a homofobia, bifobia, lesbofobia, transfobia, mas seria muito interessante a gente ver ações no resto do ano, né? Porque para resolver esse problema, a gente precisa lutar mais do que um dia por ano. No dia 17 também, foi o dia que a gente perdeu o Demetrius, um cara trans, artista, dançarino, que já tinha participado de vários pequenos e grandes projetos aqui na internet. O Demetrius era preto e no último vídeo do IGTV que ele postou, ele fazia um desabafo em relação a racismo e como estava difícil sobreviver. Então a gente tem que pensar sobre esses recortes quando a gente está falando da luta LGBTI. A LGBTfobia morre um tanto de gente na mão de criminoso, na mão do Estado e pela depressão. E é muito importante a gente tentar ao máximo se cuidar, né? A gente tem que cuidar dos nossos. E se você não é LGBT, se você realmente quer ser um aliado contra a LGBTfobia, comece a se movimentar o ano inteiro. Não adianta lacrar nos comentários do dia 17 de maio. E Demetrius continua presente. Muito obrigada pela sua existência e o fato de você ter conseguido expressar quem você era ajudou muita gente, eu tenho certeza. Vamos então falar das outras bads da semana? Essa terça-feira a gente acordou com a seguinte notícia. Uma criança de 14 anos foi baleada dentro da própria casa numa ação da polícia em São Gonçalo. A polícia, não contente em atirar em uma criança, pegou o corpo e colocou dentro de um helicóptero e não deixou ninguém da família acompanhar essa tentativa de resgate. Mas não foi uma tentativa de resgate, né? Porque a família simplesmente não sabia o que tinha acontecido com o corpo dessa criança de 14 anos até hoje, às 11 da manhã. Eles acabaram de encontrar, às 11, a gente está gravando, são 10h42. Acabaram de encontrar o corpo do João Pedro num IML. E assim, a gente tem que continuar subindo hashtags e lutando, mas também a gente tem que cobrar do governo, a gente tem que cobrar das prefeituras para que a polícia pare de assassinar as nossas crianças, que a polícia pare de assassinar os homens negros no Brasil, porque tá difícil. E assim, não é porque tá rolando uma pandemia que a gente vai esquecer dessa parcela da população que já tá morrendo demais com o Covid-19 também. O Brasil bate mais de 250 mil infectados e mais de 17 mil mortes pelo Covid-19. E o presidente continua pedindo para que empresários pressionem governadores e prefeitos para reabrir o comércio. Eu não tenho condições. Ai.
E a briga pela herança de Gugu continua sendo uma grande pauta da imprensa brasileira. Nada de novo sobre o som, né? Porque gente rica sempre briga por herança, né? Pois é, o grande rolê é que o escândalo não é sobre a herança, é a possível homossexualidade ou bissexualidade desse apresentador que, pelo menos na fachada, se mostrava como um cara hétero, pai de família. Será que ele era gay? Será que ele era bi? A real é que pouco importa, né? Porque a gente nunca vai saber porque ele não tá aqui pra falar sobre. O que importa é que, se ele tinha relacionamentos com outros homens, ele não estava preparado pra sair do armário ou ele tinha medo de se assumir. E isso é triste demais a conta. E a gente sabe que tem um monte de gente que vive assim. Agora, se ele já era assumido para a família e agora eles estão fingindo que não sabiam de nada, nossa solidariedade ao companheiro do Gugu, porque essa história de não ter direitos na morte de um companheiro ou companheira é uma história infelizmente bem comum, já tem até vários filmes sobre isso. Vamos então aproveitar que você já deu seu textão da Rapidinha para chamar o nosso correspondente internacional? E aí, Eduardo, o que tá rolando no seu feed que é interessante? Olha, essa semana teve uma polêmica com o tal do Felipe Neto. Vocês noticiaram na semana passada que ele fez uma carta aberta aos influenciadores, não é mesmo? Sim, ele fez um apelo para que as pessoas que são influenciadoras digitais pudessem se posicionar também. Você acredita que teve gente achando ruim? Falando que ninguém é obrigado a nada e que o Felipe Neto estava sendo autoritário? E qual que é a sua opinião sobre o assunto, Eduardo? Olha, eu não vou ser hipócrita. Eu já pensei assim, mas tudo tem limites. Já são mais de 17 mil casos de Covid no Brasil e o presidente fica dando tchauzinho para uma meia dúzia de terraplanistas lá no Planalto, fazendo flexões. Pelo amor de Deus, não dá para se calar, não é mesmo? Muito obrigada pela sua participação, Eduardo, e até semana que vem. E quem surtou dessa vez foi o Collor, o ex-presidente do Brasil que confiscou a poupança de geral no início dos anos 90. Você lembra, amigo? Você não era nascido ainda, não, né? Ou era Mas nascida? eu estudei história da escola, então eu sei o que aconteceu. Pois é, ele veio agora, 2020, pedir perdão, você acredita? Antes tarde do que nunca, não é mesmo? Eu lancei uma série de fotos no meu Instagram, que vai durar aí o mês todinho até lá o Dia da Diversidade, para falar sobre orgulho e várias outras questões, masculinidades, sexualidades, identidades, enfim. Então, fica aqui meu convite para você me seguir lá no @herbert com 2 T's Castro e assim conferir todo esse conteúdo. Juro que tá muito legal. Tá sendo feito em colaboração com uma fotógrafa que também é incrível. Tudo em isolamento social, cada um na sua casa, sendo feito à distância. Então, assim, tá esperando o quê? Arrasou. Eu não lancei nada, mas eu descobri um @ no Twitter ótimo, gente, que me faz dormir feliz todos os dias. É o @videosgato. É um perfil para você ver vídeos de gatinhos para salvar o seu dia. Eu indico você entrar com frequência e compartilhar, porque, né, um gatinho nunca faz mal a ninguém. E não esquece de seguir os nossos projetos pessoais, que são podcasts, o meu, Cospe ou Engole. E o Histéricas Pod? Acho que é isso. Acabou? Acho que acabou. Então acho que é isso, né, gente? Até semana que vem. A gente tá fazendo uns estudos aí de horários, etc. Então talvez nas próximas semanas você vai ver a gente postando em horários diferentes e tal. Pra você não perder nada, ativa o sininho e ativa as notificações do seu celular também, pra você poder receber as notícias. Vai ter live nessa quinta-feira com Lari e Érica, que são 2 mulheres maravilhosas. Eu amo. E a gente vai falar sobre relacionamento, como que tá sendo morar junto na quarentena, como sobreviver e essas coisas, né, que elas fazem que são maravilhosas, produtoras de conteúdo incrível, então não perde, né? É daqui, ó, o conteúdo delas é muito bom. Um beijo, babies! Até semana que vem. Beijo!